A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Eu gostaria de ler uma passagem com vocês que está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos, e sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, por quando com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e dizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amados, isso aqui é a oração de Jabes. A Bíblia não relata nada a respeito de Jabes, ele só relata essa oração, né? E que o nome dele significa homem de dor, homem de sofrimento. Antigamente, amados, os pais, eles olhavam para a criança quando nascia e davam os nomes. E os hebreus, aquele povo lá de Israel, Jerusalém, eles tinham algo muito forte com os nomes. Geralmente, eles abençoavam ou amaldiçoavam os seus filhos, né? Quando olhavam para Jabes, o que eles viam? Eles viam o significado do nome, que era homem de dor, homem de sofrimento, homem de dor. E todos olhavam e viam isso. E um dia Jabes resolveu orar a Deus. E Deus ele concedeu o que Jabes tinha no coração. Deus ele concedeu o que Jabes tinha peço para ele. Nós não somos o que as pessoas dizem de nós. Nós somos o que Deus vê em nós. E os pensamentos de Deus a nosso respeito são bons, né? São bons e agradáveis. Pensamentos de paz. Naquela época era uma época de dificuldade. E Jabes ele lembrou de quem? As promessas que Deus fez a Abraão. Porque Deus disse para Abraão que Abraão seria o quê? Uma bênção. Ele e a descendência dele seria uma bênção. Então Jabes estava incluso no meio daquela bênção, né? Jabes estava incluso no meio daquela bênção. Jabes ele pede para Deus o abençoar e ampliar. Ele fala, e meus termos ampliares é de riqueza, para ampliar os negócios dele. As coisas que ele tinha. Então Deus, ele pede o quê? Riqueza para Deus. E foi o que Deus fez para Abraão. Ele pede para Deus livrar das aflições. E o próprio Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal. O próprio Pai Nosso nos ensina, né? Livrai-nos do mal. E na oração de Jabes, ele está pedindo o quê? Para Deus o livrar nas aflições. Oração salva, oração faz milagre, oração faz o mal cair por terra, oração muda circunstâncias. Então é tudo através da oração, amado. Sem oração nós não conseguimos alcançar a Deus. Oração nos eleva a Deus. Sem oração Deus não move suas mãos. Deus salvou aquele povo do Egito porque Moisés orou. Deus salvou Ló porque Abraão orou. Jesus orou. Paulo era um homem de oração. Quantos milagres, Pedro, os apóstolos. Temos que pegar o hábito de orar. Não aceite decreto do homem. Não importa o que o homem está falando de você. O que importa é que Deus... Porque bons são os pensamentos que eu tenho de ti, de vós. Então nós não podemos ficar olhando o que o homem está achando de nós. A mãe de Jabes o condenou com aquele nome. O mundo olha para nós e nos vê um derrotado, amados. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós temos que mudar essa situação. Mude essa situação. Como que você faz para mudar uma situação? Oração, jejum, obediência. Não existe nada mais forte que oração, jejum e obediência. Porque o justo viverá pela fé. E é isso que Deus diz, né? O justo viverá pela fé. Jabes, ele foi um homem sábio. Porque ele pediu para Deus o que Deus já tinha prometido. A palavra do Senhor é promessa para nossas vidas. Jabes orou falando de Abraão, porque Abraão estava falando que era abençoado, que aquele povo seria abençoado. Então, em cima da palavra, Jabes falou para Deus, me abençoe. A promessa de Deus para nossas vidas é que nós já somos abençoados. Vocês lembram da oração de Ana? Ana era estéril e pediu um filho para Deus. Samuel, né, homem de Deus, profeta, juiz. Essa para Deus porque Deus concederá os desejos do seu coração. As promessas vêm da Bíblia, a palavra de Deus é verdadeira e eficaz, a palavra de Deus ela é viva. Então vamos viver, amados, a palavra de Deus. Jabes foi um homem que soube pedir para Deus, ele pediu para Deus abençoar, ele pediu para Deus alargar os caminhos dele, seria prosperar ele, né, nas coisas que ele tinha. Hoje nós poderíamos dizer que seria o comércio, o emprego, coisa parecida.
Mas ele pediu para Deus alongar os caminhos dele, porque Deus ele deu riquezas para Abraão. E deu para Jabes também, deu riquezas para Abraão e deu para Jabes também, porque Deus concedeu os desejos do coração dele. Deus ele concedeu a oração de Jabes. Vamos saber orar, amados. Vamos pedir mais para Deus, vamos orar, jejuar, vamos crer, porque fé é o firme fundamento de todas as coisas. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, tudo que você crê, Deus lhe concederá. E a oração do justo muito tem seus efeitos, né, amados? E é isso, amados. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. E Deus está pedindo para nós orarmos mais. Vamos orar às 3, vamos orar às 6, vamos orar às 9, vamos orar às 3 da madrugada. Vamos orar, amados. Nós temos que tirar o tampão dos ouvidos e as vendas dos olhos, amados. Vamos pedir para Deus libertar esse povo, curar. Não só curar, mas aproximá-los de Deus, né? Para Deus, ele converter esse povo. Para Deus trazer esse povo para perto dele, né, amados? Vamos pedir a conversão desse povo, vamos pedir para que Deus liberte dessa doença maldita, para que livre os que estão atrás de uma cela de um presídio, um leito de hospitais, os moradores de rua, amados, para o órfão, para a viúva. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele já fez, pelo que está fazendo, pelo que ainda há de vir, amados. Que Deus ele tem muitas bênçãos para nossas vidas ainda. Vamos buscar a Deus, orar mais, jejuar mais. Amém, amados? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém?